E aquela velha história que antialérgico provoca sono. Será que são todos os antialérgicos? Qual que provoca mais sono? Qual que tem menos chance de provocar sono? Fica aqui que você vai entender qual que tem possibilidade de provocar sono e quando é importante a gente evitar a indicação para o nosso paciente desse anti-histamínico e quais que tem menos risco de provocar sono e quando que eles são mais indicados. Quais são as vantagens desse que provoca menos sono? Eu sou o Jaime Bernini Júnior, trabalho no balcão da farmácia há mais de 17 anos e eu te ajudo a acelerar a sua evolução no balcão. Primeira coisa que a gente tem que entender é que os antihistamínicos ou antialérgicos, eles bloqueiam a ação da histamina. É a histamina que gera a reação alérgica. Essa reação alérgica pode ser uma coriza, coceira nos olhos, espirro, coceira na pele, ou então a formação daquelas lesões mais altas, que é conhecida como urticária, sabe assim, uns vergões. Então, é a histamina que provoca essa reação. O antihistamínico, que é o antialérgico, vai lá e vai bloquear a ação da histamina, para a gente segurar essa alergia. Os antihistamínicos são divididos basicamente em duas classes, o de primeira geração e o de segunda geração. O de primeira geração são os mais antigos, que eles têm uma possibilidade maior de atravessar a barreira hematoencefálica. Por isso que eles provocam sonolência. A chance desse antihistamínico provocar sonolência é muito alta. De exemplo, a gente tem dexclorferinamina, que é o Histamin ou então polaramine, hidroxizine, que é o ixizine, a prometazina, que é o Phenergan. O Phenergan provoca tanta sonolência que tem até alguns médicos que passam para o paciente dormir, para o paciente adormecer. Esse é o grau de sonolência que o antihistamínico de primeira geração pode gerar. É um sono bastante importante. E o paciente sentir sono é bom ou é ruim? Depende. Já pensou se esse paciente é um motorista de ônibus? Motorista de caminhão? Se ele opera máquinas? Ou se ele simplesmente não pode dormir agora? Imagina você morrendo de sono no balcão da farmácia. A chance de cometer um erro, cometer um equívoco é muito maior. Imagina o paciente que está com sono devido a um antihistamínico que tomou e foi dirigir um caminhão, dirigir um ônibus. Imagina a tragédia que isso pode virar. Então não é porque é um antihistamínico muito eficaz que a gente pode usar ele em qualquer momento. A chance de provocar um segundo problema muito maior do que a própria alergia é gigante. Então a gente tem que ter essa cautela. Aí que entra o antihistamínico de segunda geração. O antihistamínico de segunda geração ele tem menos capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. Consequentemente, ele tende a provocar menos sono. Já isso quer dizer que ele não provoca nada de sono? Não, não é isso. A chance dele provocar menos sono é muito grande, mas não é nula. Alguns pacientes podem sentir uma sonolência. Inclusive a cetirizina, que é um antihistamínico de segunda geração, ela tem uma característica ali que ela pode provocar um pouquinho de sono, mesmo sendo de segunda geração. Alguns exemplos dos antihistamínicos de segunda geração é o clássico loratadina, fexofenadina, que é o Allegra, bilastina, que é o Alectus. São todos antihistamínicos de segunda geração. A cetirizina, a levocetirizina, todos de segunda geração. Qual que é a vantagem do antihistamínico de segunda geração? Ele provoca menos sono, essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é que ele tem um tempo de ação muito maior. Pode durar até 24 horas. Já os antihistamínicos de primeira geração, eles duram menos tempo. Então, a cada 6 horas tem que repetir, ou a cada 8 horas tem que repetir o medicamento para manter esse efeito antialérgico. Na prática clínica, deixa os antihistamínicos de primeira geração, que é aqueles que provocam sono, para problemas de pele, já que eles têm uma ação um pouco mais rápida e funcionam muito bem para alergias cutâneas.
porém provoca sono. Já para alergias do aparelho respiratório, coriza, espirro, olho coçando, o anti-histamínico de segunda geração funciona muito bem. O de primeira geração também funciona bem, mas a gente tem a possibilidade de usar um de segunda geração que não provoca sono, então a gente prefere esse nesse caso. Já o de segunda geração, que é o que provoca menos sono, ele até funciona para alergias de pele. Porém, se comparar com o de primeira geração tem uma ação um pouco mais rápida e é bastante efetivo. Então, existe essa diferença. Mas, Jaime, o paciente vai dirigir, ele não pode ficar com sono. Então, a gente usa o de segunda geração. Então, a gente tem que colocar na balança e entender o problema do nosso paciente. Pergunta para ele o que ele vai fazer, ele pode dormir? Tem que ser muito franco no balcão. Você pode sentir sono agora? Se você sentir sono, você consegue deitar e dormir? O paciente vai falar sim ou não. Sim, posso dormir. Então tá. Então vamos usar o de primeira geração. Vai provocar sono, você deita e dorme. Não posso dormir. Estou trabalhando, vou dirigir, estou cuidando do meu filho, não posso ficar com sono. Segunda geração. Por isso que o diálogo no balcão é de extrema importância. Não é só indicar o melhor produto ali nessa situação, mas entender qual que é a situação para indicar o melhor produto, certo? Porque às vezes o melhor seria um de primeira geração, mas o paciente vai ficar com sono, então daí ele já deixa de ser o melhor. A gente usa o de segunda geração. O diálogo é fundamental para você entender o quadro do paciente e não errar e provocar um acidente ainda maior. Então, um resumo rápido, primeira geração são os que provocam sono. Histamin, polaramine, Phenergan, hidroxizina, porém eles são bastante potentes. Outro porém, tempo curto de ação. A cada 6 horas tem que repetir, ou a cada 8 horas, dependendo do princípio ativo. Já os de segunda geração provocam menos sono ou quase nada de sono. Dura até 24 horas, então um tempo de ação muito bom, porém o efeito dele pode ser menos intenso, ele pode demorar um pouquinho mais para fazer efeito. Para eu continuar trazendo material de qualidade aqui no YouTube para você, faz o seguinte, escreve aqui nos comentários qual que é o próximo vídeo que você quer ver, qual que é a sua dificuldade, qual que é a sua dúvida, quem sabe eu não consigo te ajudar. E se você quer acelerar a sua evolução no balcão da farmácia, é só clicar no link que está fixado no primeiro comentário e conhecer o Destrava Balcão. Destrava Balcão vai acelerar a sua evolução no balcão. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, já mete o dedo no like e eu te aguardo semana que vem. Valeu, um abraço!